Capítulo 142 – Poder de Fogo. O homem de terno estava perplexo, afinal uma armadura com runas ainda era um item valioso, custando entre 50 e 100 moedas de prata. Pelo menos as mais comuns, ele sabia que algumas superiores poderiam custar até centenas de moedas. Vendo o silêncio de Fernando, ele não sabia como reagir. Se não é suficiente, eu posso oferecer mais uma, Sr. Fernando. Tudo pelo melhor de nossos clientes. O homem disse de forma embaraçada. Então retirou mais uma armadura com runas de sua pulseira. Porém, a expressão de Fernando não mudou no mínimo, como se aquilo não fosse nada demais. O homem de terno roxo ficou perplexo. Deve-se saber que o custo dessas duas armaduras com runas era de cerca de 150 moedas de prata. Era uma quantia considerável, principalmente para um cabo recém-promovido. Ele havia investigado sobre Fernando recentemente, era um jovem recruta que saltou diretamente para a posição de cabo. Ao saber disso, ficou sem palavras, pois era algo realmente incomum. Mas apesar de admitir que alguém assim deveria ser muito talentoso com um grande futuro pela frente, em suma, ele ainda era apenas um cabo. Ainda assim ele tratava duas armaduras com runas com leviandade. Ele não sabia como reagir a isso. Fernando, que estava calmamente à sua frente, suspirou internamente. Se esse homem tivesse vindo antes da missão, talvez ele tivesse ficado impressionado. Porém, a situação agora era diferente. Ele havia saqueado uma grande quantia de moedas de prata de Bob William S. Malik e os outros soldados que os emboscaram. Além dos equipamentos e outros pertences que havia em suas pulseiras. E Fernando nem estava contando com as moedas que ganharia da venda de cristais e materiais obtidos das criaturas que caçaram. Na verdade, entre os equipamentos saqueados, havia muitas armaduras e armas com runas. O problema é que, como eram equipamentos personalizados, era impossível usá-los ou vendê-los sem que outros descobrissem quem eram os proprietários originais. Deixando Fernando num dilema sobre o que fazer com isso. Depois de pensar um pouco, Fernando balançou a cabeça. Ele não gostava muito do sujeito e teve uma experiência ruim na loja do Ferreiro Negro, mas ele não era do tipo orgulhoso. Se o outro lado estava dando coisas de graça, ele não seria idiota de rejeitar. Tudo bem, eu aceito o pedido de desculpas. Fernando falou com uma expressão de quem não se importava muito com isso. Deixando o homem de terno sem palavras, afinal eram duas armaduras com runas. Mesmo que fossem das mais simples, ainda custavam mais de uma centena de moedas. Vendo que o jovem cabo estava se preparando para levantar, o homem ficou nervoso. Senhor Fernando, este humilde funcionário tem mais algo que gostaria de discutir. Fernando levantou uma sobrancelha com isso, do seu ponto de vista não havia mais nada a discutir. O meu mestre, o Ferreiro Negro, o convida para uma reunião. O homem disse respeitosamente, enquanto entregava um convite, que rapidamente foi pego por Teodora. Ao receber o convite das mãos de Teodora, Fernando ficou surpreso. Era o mesmo convite que ele havia rasgado antes. Não só o senhor, como várias outras pessoas importantes foram convidadas, será uma reunião onde meu mestre fará alguns anúncios e até irá aparecer pessoalmente. Acredito que será do seu interesse participar. Ouvindo isso, Fernando ficou interessado. Ele havia ouvido os rumores antes sobre esse tal Ferreiro Negro nunca se mostrar em público. Ele não estava particularmente interessado em conhecê-lo, e muito menos em ter que interagir com um bando de estranhos nessa reunião. Porém, tinha que admitir que se envolver com outras pessoas era o melhor método de ter mais informações e criar novos contatos. Até então, Fernando dependia muito de Galia para resolver tudo para ele. Seria bom ele começar a andar com seus próprios pés agora. Tudo bem, você pode confirmar minha presença. Fernando respondeu com um rosto inexpressivo. Apesar da atitude do jovem cabo, o homem parecia contente. Então estaremos aguardando ansiosamente, se me der licença. O homem disse, se preparando para sair. Lina rapidamente o acompanhou até a saída. Teodora olhou para Fernando estranhamente. O que foi? Ele notou o olhar em sua direção e se sentiu incomodado. Eu achei que o líder não aceitaria, o que o fez mudar de ideia. Teodora disse. Conhecendo a personalidade de Fernando, pouco social, ela havia deduzido que ele não aceitaria qualquer tipo de convite para reuniões ou festas. Bem, Fernando sabia que isso ia contra sua personalidade. Na realidade, ele queria realmente recusar.
Mas sentiu que era hora de mudar e tentar novas formas de se fortalecer, não apenas fisicamente. Vendo que Fernando não sabia como responder, Teodora resolveu não incomodá-lo. Após a saída de Lina e Teodora, Fernando começou a pensar no que fazer pelo resto do dia. Afinal, seu treino da habilidade de autorregeneração foi interrompido. Agora que ele tinha trocado de roupa, não sentia vontade de voltar a treinar aquilo. Além disso, ainda se sentia fraco devido à perda de sangue, não era inteligente continuar com esse treino brutal. Saindo para o campo de treinamento, Fernando começou a pensar. Durante suas batalhas nessa missão, ele notou que o principal problema em seu estilo de luta era não ter algum ataque forte. Tão forte que mataria seu oponente sem dar-lhe chance de defesa. Suas flechas de fogo eram fortes, mas contra oponentes de nível superior eram apenas incômodas. Seus passos tirânicos o ajudavam a bater e recuar, mas poderiam ser lidos. Enquanto seu disparo neural e autorregeneração eram habilidades de suporte. O que Fernando precisava nesse momento era um ataque decisivo, que faria seu inimigo ser morto ou pelo menos gravemente ferido. Após alguns segundos pensando, algo veio à sua mente. Um ataque que Tom havia usado contra ele próprio, lança de fogo. Era um ataque concentrado que gastava uma grande quantidade de mana. Tom havia explicado com detalhes como usar esse ataque. Não era realmente algo difícil, era como uma versão super melhorada das suas flechas de fogo. O único problema real era a quantidade de mana gasta. A única forma que ele conseguiu pensar em usar isso era usando o mana da sua pedra de mana. Se ele dependesse do seu próprio, nem conseguiria ativar a magia corretamente. Pelo que Tom disse, essa habilidade gastaria muito mana. Na verdade, ele próprio já tinha tentado em seus treinos usar algumas magias parecidas, com formatos mais fortes, mas devido à insuficiência de sua mana, percebeu que as flechas de fogo eram seu limite. Isso é claro, se ele dependesse apenas de seu próprio mana. Fernando estava decidido a tentar usar essa magia, mesmo que tivesse que usar sua pedra de mana de forma mais recorrente. Se concentrando, Fernando convocou o mana em sua mão direita. Um turbilhão de mana foi consumido, suas veias de mana secaram rapidamente. Percebendo que não tinha o suficiente, ele rapidamente ativou sua pedra de mana. Após ativá-la, o fogo queimou forte em suas mãos, como se o combustível tivesse sido renovado. Fernando então levantou sua mão acima da sua cabeça, uma lança de fogo estava pairando acima. Sentiu como se fosse perder o controle dessas chamas a qualquer momento. Ele finalmente entendeu como Tom se sentiu quando usou esse ataque pela primeira vez. Percebendo que não poderia controlar essas chamas por muito tempo, sem hesitação jogou a lança de fogo para a frente. Boom! Uma explosão poderosa atingiu o alvo de treino, queimando tudo em seu entorno. As chamas de mais de 3 metros se levantaram, queimando até mesmo o solo. Fernando estava boquiaberto, o efeito era quase tão forte quanto o ataque que Tom usou pela primeira vez. Logo passos apressados soaram. Os guardas e até mesmo os membros do esquadrão se dirigiram para o campo de treinamento. Zavuz, Carol, Tom, Ronald, Noah e muitos outros chegaram, tentando entender o que estava acontecendo. Afinal, o barulho foi muito grande. Ao chegarem no local, viram Fernando parado em sua armadura negra Kinfar. A algumas dezenas de metros, um grande incêndio havia se formado. Fernando? O que está acontecendo? Carol perguntou preocupada. Os outros, principalmente Zavuz e os guardas, também queriam saber o que houve. Devido à explosão repentina, pensaram que havia algum ataque ou algo do tipo. Oh, nada demais realmente. Estava apenas tentando aprender a lança de chamas que o Tom me ensinou. Fernando falou de forma calma, deixando todos sem palavras. Tom, em especial, ficou boquiaberto. Ele era a pessoa com mais mana do esquadrão, mas mesmo assim gastaria boa parte do seu mana para usar esse ataque. Ele sabia que o talento de Fernando em magia não era dos melhores. Na verdade, todos sabiam, afinal ele foi a primeira pessoa a ter sua compatibilidade atestada. Líder, você realmente conseguiu usar isso? Tom perguntou em dúvida. Fernando simplesmente assentiu em resposta. Tom ficou em silêncio. Lança de chamas era uma magia que gastava 100 pontos de mana. Para Fernando conseguir usá-la, ele teria que ter atingido o atributo de magia nível 10. Era algo que parecia pouco provável de acontecer, mas ele resolveu não comentar a respeito, talvez fosse algum segredo de seu líder. Enquanto todos estavam confusos, Fernando balançou a cabeça.
Seus treinos estavam chamando muita atenção ultimamente, ele não gostava disso. Quando ele estava pensando sobre o que fazer a respeito, uma voz soou ao longe. Parece que você está indo muito bem, moleque. Fernando imediatamente estremeceu ao ouvir essa voz, era familiar ao extremo para ele. Senhor Raul? Ao olhar para não muito longe dos outros, Raul estava parado, sorrindo. Zavuz estremeceu ao perceber isso, como guarda, seu trabalho era não permitir que pessoas de fora entrassem. Porém, ele nem havia percebido alguém invadindo a mansão. Fernando ficou solene, Raul era de certa forma, seu mentor. Porém, fazia muito tempo que eles não se viam. Para vir assim do nada, tinha que haver um motivo. E, você não parece muito contente me vendo. Geralmente é você quem corre até mim para aprender. Raul disse rindo. Bem, você me deixou lembranças desagradáveis do último treino, e Fernando respondeu, ainda ressentido. Ha, ainda está com raiva por causa daquilo? Como você é mesquinho, garoto. Você aprendeu o disparo neural, não? Fernando queria socar Raul ao se lembrar de como ele o fez beber veneno da última vez. Mas ele tinha que admitir que foi graças àquilo que ele se fortaleceu. Ronald, Carol e os outros não sabiam o que dizer. O aparecimento repentino de um dos tenentes era algo que ninguém esperava. Então, por que você veio hoje? Fernando perguntou seriamente, sempre que Raul visitava era para treinar ou porque algo importante tinha acontecido. Como não parecia ser o primeiro, deveria ser o segundo. Você nem pergunta como eu estou, ou como tenho passado. Talvez eu tenha vindo apenas para saber como você foi na sua primeira missão, sabe? Afinal eu sou seu mentor. Raul disse levantando as mãos de forma inocente. Fernando apenas respondeu com um olhar cético. Ele, melhor do que ninguém, sabia que Raul não era bonzinho a esse ponto. Seus métodos estavam mais para um treino espartano, Raul jamais viria apenas para ver sua situação. Ao perceber o olhar desacreditado de Fernando, Raul não pôde evitar rir. Tudo bem, eu não vim aqui só por isso. Eu vim para buscá-lo. Raul respondeu. Me buscar? Fernando perguntou confuso. Nesse momento a expressão de Raul mudou levemente. O capitão voltou, e ele quer vê-lo.